A paz do Senhor, irmãos. Amém? Graças a Deus, mais uma oportunidade que nós temos de estar na casa do Senhor e juntos podermos aprender um pouco mais da palavra do Senhor. Eu te convido a abrir sua Bíblia no livro de Levítico, capítulo de número 4. Capítulo 4. Hoje nós vamos ver a oferta pelo pecado. Na revista, a página é a 60, página 60. A partir da página 60. Tá certo? Nós vamos fazer a leitura do capítulo 4. Ela é bem extensa, mas a gente consegue ler. Obrigado, irmã Vera. Deus abençoe. Do capítulo 4, para a gente poder entender como é que era essa oferta pelo pecado. Então, nós vamos começar lendo o capítulo 4 do livro de Levítico. Aí você pode acompanhar na sua Bíblia. Essa leitura não está na revista. Mas já pode deixar sua revista aberta aí também, na página de número 60. Diz assim o capítulo 4. O Senhor falou a Moisés e ordenou: fala aos filhos de Israel e orienta-os. Se alguém pecar sem a intenção de fazê-lo, mas transgredir de algum modo a qualquer dos mandamentos do Senhor, assim deverá proceder. Se for o sacerdote ungido que pecar, trazendo, portanto, culpa sobre o povo, trará ao Senhor um novilho sem defeito como sacrifício pelo pecado que cometeu. Levará o novilho diante do Senhor, à entrada da tenda do encontro, porá a mão sobre a cabeça do novilho e o imolará na presença do Senhor. Depois, o sacerdote consagrado pela unção trará um pouco do sangue desse novilho e o levará à tenda do encontro. E molhará o dedo no sangue e fará 7 aspersões diante do véu do santuário, perante o Senhor. O sacerdote colocará então um pouco deste sangue sobre a ponta alongada em forma de chifre do altar de incenso, que é queimado diante do Senhor na tenda do encontro, e derramará todo o sangue do novilho na base do altar do holocausto, que se encontra na entrada da tenda do encontro. De toda a gordura desse novilho, oferecido em sacrifício pelo pecado, eis o que ele reservará: a gordura que cobre as vísceras e está ligada a elas, os 2 rins com a gordura que os cobre e está próximo dos lombos, o lóbulo do fígado que ele removerá junto com os rins. Como se retira a gordura do bovino do sacrifício como oferta de comunhão. Então o sacerdote queimará essa parte no altar do holocausto. O couro do novilho e toda a sua carne, sua cabeça, suas patas, suas entranhas e seu excremento, isto é, tudo o que restar do novilho, ele levará para fora do acampamento, em um local cerimonialmente puro, onde se lança as cinzas, e ali os queimará sobre a lenha de uma fogueira, sobre o monte de cinzas. Esse é o sacrifício quando o sacerdote pecar. A partir do versículo 13, nós vamos ver o sacrifício pelo pecado da congregação, ou seja, de todo o povo. Diz assim o versículo 13: se for toda a comunidade de Israel que pecar por ignorância e infringir alguns dos aspectos prescritos nos mandamentos do Senhor, ainda que a comunidade não tenha consciência do erro cometido, todo o povo será considerado culpado. Contudo, quando a comunidade reconhecer a violação cometida, todo o povo se reunirá e trará um novilho como oferta pelo pecado e apresentará diante da tenda do encontro, perante o Senhor. Os anciãos da congregação de Israel colocarão as mãos sobre a cabeça do novilho e será imolado diante do Senhor. Em seguida, o sacerdote, consagrado pela unção, levará à tenda do encontro um pouco do sangue do novilho
molhará os dedos no sangue e fará 7 aspersões diante da cortina do véu, no lugar santo, perante o Senhor. Depositará, então, um pouco do sangue sobre a ponta, em forma de chifre do altar, que se encontra diante do Senhor na tenda do encontro. E depois derramará todo o sangue na base do altar dos holocaustos, que está na entrada da tenda do encontro. Então, retirará do animal toda a gordura e a queimará no altar. E fará com esse novilho como se fez com o bovino da oferta pelo pecado. O sacerdote cumprirá assim o rito de expiação a partir de cada chefe de família, e todos serão perdoados. Depois ordenará que o novilho seja transportado para fora do acampamento e queimado da mesma maneira como queimou o bovino anterior. Esse é o sacrifício pelo pecado da comunidade. Agora, a partir do 22, nós temos o sacrifício quando um dos líderes pecar. Algumas Bíblias têm como título um dos príncipes da comunidade de Israel pecar. A partir do 22 diz assim: quando um dos líderes pecar sem intenção deliberada de assim proceder, transgredindo de alguma forma qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Entretanto, assim que se conscientizar quanto ao pecado cometido, trará como oferta um bode sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do bode e o imolará no lugar onde se imolam os holocaustos, na presença do Senhor. É um sacrifício pelo pecado. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifres que se prolongam nos cantos do altar do holocausto. Em seguida, derramará o sangue na base do altar dos holocaustos. Queimará toda a gordura no altar, como se queimou a gordura do sacrifício de comunhão. Assim, o sacerdote fará propiciação pelo pecado do líder, e este será perdoado. Agora, a partir do 27, nós temos o sacrifício para qualquer pessoa do povo, qualquer indivíduo da comunidade, que não seja nenhum dos príncipes e nem o sacerdote, que cometer pecado. Diz assim o 27. Se alguém da comunidade, inadvertidamente ou sem querer, incorrer no erro de fazer o que é proibido segundo qualquer dos mandamentos do Senhor, o Eterno, será considerado culpado. Sendo assim, quando se conscientizar do pecado, trará como oferta pela violação cometida uma cabra sem defeito. Porá as mãos sobre a cabeça do animal da oferta pelo pecado, que será sacrificado no lugar onde se imolam os holocaustos. O sacerdote tomará com os dedos um pouco do sangue da oferta e o depositará sobre as pontas em forma de chifre dos holocaustos, e derramará o restante do sangue na base do altar. Então retirará toda a gordura que se retira, como se retira a gordura do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar como aroma agradável ao Senhor. Assim o sacerdote cumprirá o rito de expiação para essa pessoa do povo e ela será perdoada. Se trouxer uma ovelha como oferta pelo pecado, terá de ser fêmea sem defeito. Colocará a mão sobre a cabeça do animal, que será sacrificado como oferta pelo pecado, no lugar onde se imola o holocausto. O sacerdote tomará com o dedo um pouco do sangue do sacrifício e depositará sobre as pontas em forma de chifres do altar dos holocaustos. Depois derramará todo o restante do sangue na base do altar. Retirará toda a gordura do animal, como se retira a gordura do cordeiro do sacrifício de comunhão. O sacerdote a queimará no altar, em cima da oferta dedicada ao Senhor, preparadas no fogo. Assim o sacerdote fará em benefício dessa pessoa, propiciação pelo pecado que cometeu, e ela será perdoada. A leitura é um pouco extensa, mas é bem interessante este sacrifício. Nós já falamos, irmãos, sobre alguns dos sacrifícios aqui na Escola Bíblica Dominical. Nós estamos estudando exatamente isso, né? Sacrifício no plano da redenção. Então, nós estamos estudando exatamente o significado desse sacrifício. Cada um desses sacrifícios e ofertas, eles representam ou suprem uma necessidade daquela pessoa que está ali oferecendo.
certo? Seja uma necessidade de consagração ao Senhor, de comunhão com o Senhor, ou de expressar a sua gratidão ao Senhor, ou mesmo de celebrar a paz, como nós já vimos nos sacrifícios anteriores. Eu até trouxe aqui a figura que a gente tem aí na página 92, aquele círculo. Coloca aí para mim, por gentileza, Davi. Esse aí os irmãos já conhecem, né? Então, nós já estudamos, né? Nós já estudamos o holocausto, né? Nós já estudamos também as ofertas de manjares, as ofertas pacíficas, e hoje nós estamos estudando a oferta pelo pecado. E na próxima escola nós vamos estudar a oferta pela culpa, certo? Então, cada um desses sacrifícios tem um significado específico, tanto para o adorador, né, que leva ali o seu sacrifício, né, como também para todo Israel. Deus estava com os sacrifícios ensinando ao povo como eles deveriam se aproximar do Senhor, como eles deveriam adorar o Senhor, como eles deveriam se comportar diante do Senhor. Esse povo vivia no meio de uma sociedade completamente idólatra. Eles passaram 400 anos no Egito. E no Egito tinha uma forma de adoração totalmente diferente daquela que Deus queria que fosse prestada a ele. Então era necessário que Deus então regulamentasse tudo isso. E o livro de Levítico é exatamente essa regulamentação. Pode retirar, por favor, meninas. Obrigado. Então, o sacrifício pelo pecado, que é esse que nós vamos estudar aqui nessa lição de hoje, ele é um pouco diferente dos outros sacrifícios, né? Primeiro, nós temos que entender que o pecado, ele promove o quê? Uma separação entre o homem e Deus. O pecado, ele separa o homem de Deus. Isso é fato. Isaías, no capítulo 59, a partir do versículo 1, o que ele diz? Que a mão de Deus não está encolhida para que não possa salvar, os ouvidos do Senhor não estão agravados para não poder ouvir, mas os nossos pecados, eles fazem o quê? Separação entre nós e Deus. Então, sempre foi assim. Então, o indivíduo que pecava, ele estava separado de Deus. Ele cometeu algo que fora contra a vontade de Deus. Então, o pecado é esse errar o alvo. Então, quando o indivíduo comete pecado, ele precisa, então, que esse pecado seja reparado diante de Deus. E o sacrifício pelo pecado, ele servia exatamente para essa reparação, para que a comunhão fosse retomada, para que esse indivíduo que pecou e teve sua comunhão com Deus interrompida em consequência do seu pecado, fosse agora, de novo, reconciliado com Deus, de alguma forma. Seu pecado era coberto. É claro que os sacrifícios apontam para o que Jesus faria depois, o sacrifício perfeito de Jesus, que nos reconciliaria com Deus, né? O apóstolo Paulo, quando escreve em 2 Coríntios, no capítulo 5, ele diz que nós fomos reconciliados com Deus através de Jesus Cristo. Não é isso? Então, o sacrifício, ele tinha esse propósito de reconciliar, né, de reatar a comunhão com Deus que fora quebrada pela prática do pecado. Agora, esse sacrifício, em particular, além de ter essa função, essa finalidade de reparar essa comunhão interrompida, em consequência do pecado, ele também servia para a purificação dos utensílios do lugar santo, ali do santuário, da tenda da congregação. Porque quando o povo pecava, ou quando o sacerdote pecava, a ideia que se tinha era de que esse pecado, ele atingia de alguma forma o lugar santo. E aquele lugar santo, ele deveria passar por um processo de purificação, quando essas pessoas traziam seus sacrifícios pelo pecado. E aqui, nesse momento, é que o sacerdote faz essa purificação. Nós lemos aqui que ele asperge o sangue na cortina, dentro do lugar santo, né? Ele passa o sangue no altar, e a gente vai ver mais na frente como é que isso é feito, né? E o significado de tudo isso. Mas a representação é exatamente dessa purificação do lugar santo. Quando você abre a sua revista, aí na página 62, né, você tem a primeira coluna que diz oferta pelo pecado e sua significação, né? Lá no final, já na última linha dessa primeira coluna, está escrito assim, nesse sentido. Encontrou aí? Página 62, nesse sentido.
Diz assim: nesse sentido, a oferta pelo pecado servia para purificar ou purgar o santuário dos efeitos do pecado. Uma faxina na habitação divina por meio da expiação. Então era isso que se fazia. Então, além de purificar o pecado daquele que cometeu a infração diante de Deus, que pecou contra o Senhor, transgredindo a lei, né, ele também tinha essa função de expiar ou de purificar o lugar santo, purificar o tabernáculo. Tá certo? O parágrafo seguinte diz assim: a oferta pelo pecado é oriunda do termo, aí ele vem explicando, né, mas eu quero lá no finalzinho, quando diz assim, no capítulo 4, esse sacrifício tinha dupla característica. Número 1, no aspecto moral, expiava o pecado involuntário, ou seja, atingia o pecador. Né? No aspecto moral, era para expiar o pecado da pessoa, ou do sacerdote, ou da comunidade que pecou, ou do príncipe que pecou, ou de qualquer pessoa da comunidade que estava levando o sacrifício. Agora, no aspecto cerimonial, ele visava purificar também o quê? O lugar da adoração e seus utensílios. Tá certo? Era uma oferta considerada santa, dedicada ao Senhor. Tá certo? Agora, que tipo de pecados essa oferta, ela servia para purificar? Que tipo de pecados eram alcançados por esse sacrifício aqui? Os pecados cometidos de modo involuntário. Pecados cometidos de forma involuntária, ou seja, sem querer, sem a intenção de pecar. Ah, pastor, mas se eu pequei e eu não tinha intenção de pecar, então eu não pequei. Não, diante de Deus não funciona assim. Eu posso não ter tido a intenção, mas se aconteceu, ocorreu o pecado. Entende? Então, mesmo que involuntariamente, quando alguém cometia uma transgressão direta à lei, pecava contra o Senhor, ele estava transgredindo o que a lei dizia para não fazer. Por exemplo, a lei dizia que não podia tocar animais impuros, mas se sem querer o urubu passou e bateu na minha cabeça, e eu tirei o urubu da cabeça, eu toquei no animal impuro. Foi sem querer, mas a lei diz que eu não posso fazer, então eu pequei. Então, o que eu tinha que fazer? Oferecer um sacrifício pelo pecado involuntário que eu cometi. Tá certo? Esse aqui é só um exemplo, né? Tocar na... Ah, sim, de usar, né? Mas aí é outra coisa, é outra situação. Então, veja que o pecado involuntário é esse tipo de pecado que a pessoa comete sem a intenção e contra o que Deus determinou que não fosse feito. Tá certo? Então, por exemplo, quando a pessoa cometia um homicídio doloso, ou culposo, homicídio culposo, sem a intenção de matar, né, por acidente, matou alguém. Ele tinha intenção? Ele queria matar? Não, mas ele matou. E a lei diz que não tem que matar. Então, por esse tipo de pecado, oferecia-se esse tipo de sacrifício. Tá certo? Nós vamos ver mais à frente que existem alguns tipos de pecados que eram cometidos voluntariamente e que eram incluídos nessa categoria aqui. Mas aí nós vamos ver que é na próxima lição, que é o sacrifício pela culpa. E esses tipos de pecados eram normalmente os pecados que atingiam a outra pessoa. Esses pecados aqui do sacrifício pelo pecado, eles atingem diretamente a Deus, porque é uma transgressão contra a lei do Senhor. Os outros, eles atingem o Senhor, sim, mas diretamente atinge alguém, entendeu? E cabe uma reparação. Então, nesse caso, esses pecados, eles não eram considerados pecados tão graves, e eram incluídos nessa categoria, mas aí a gente vê na próxima lição, que é o sacrifício pela culpa. Agora, os pecados que eram cometidos voluntariamente, o que acontecia com esse tipo de pecado? Eles não estão incluídos aqui. Por quê? Porque os pecados cometidos de forma voluntária eram considerados uma afronta contra o Senhor. Uma afronta contra Deus.
O indivíduo sabia que não tinha, que não podia fazer, e ele voluntariamente, deliberadamente fazia, pecava, ele estava afrontando Deus, era uma rebelião contra o Senhor, e Deus não admitia isso. Exato. Aí essas pessoas que cometiam os pecados de forma deliberada, voluntariamente, sabendo que estavam pecando, o que acontecia com elas? Elas pagavam com a própria morte. Abra, por gentileza, lá em Números, capítulo 15. Acho que é essa a referência. Só para a gente ter uma ideia. Acho que é Números 15. Versículo 30 e 31. Olha o que diz aí. Números, capítulo 15, versículo 30 e versículo 31. Contudo, aquele que pecar de maneira deliberada, quer seja nativo, quer seja estrangeiro, comete grave insulto contra o Senhor, e deverá ser o quê? Eliminado do seu povo. Versículo 31. Por ter desprezado a palavra do Senhor e violado os seus mandamentos, essa pessoa deverá ser exterminada, porquanto será responsável por sua própria condenação. Então, aqueles que pecavam voluntariamente eram colocados para fora. E se você continuar no versículo 32, já tem um exemplo aí já prontinho para a gente. Aqui ficou fácil, né? Olha só, o versículo 32 diz assim: certa ocasião, quando os filhos de Israel estavam no deserto, um homem foi surpreendido apanhando lenha durante o sabate, no dia de sábado. Aquele que o encontrou recolhendo lenha, aqueles que o encontraram recolhendo lenha, levaram-no perante Moisés, Arão e toda a congregação reunida. Puseram-no sob guarda, pois não estava ainda determinado o que se deveria fazer com ele. Então o Senhor instruiu Moisés: tal homem deve ser morto, toda a congregação, toda a assembleia o apedrejará fora do acampamento. Veja que ele pecou voluntariamente. A lei já dizia, o sábado não era para trabalhar, e ele trabalhou no sábado. Então pegaram o homem, né? Aqui ainda não se sabia o que fazer, levaram, e Moisés foi conversar com Deus, falou: Deus, e aí, e agora? Está aqui o infrator, o que a gente faz com ele? Então, a ordem veio direto de Deus: põe fora e apedreja. Entendeu? Então, esses pecados cometidos voluntariamente, eles eram punidos com a morte. Eu acho que usar fica, não sei, usar não foi voluntário, né? Ele não tinha intenção. Vou ficar devendo essa de usar para a irmã Vera. Exato. Olha só, tem uma lista aqui no capítulo 20 de Levítico, abre aí por favor, capítulo 20 de Levítico. Uma lista de pecados, envolve idolatria, pecados de imoralidade, entendeu? Que Deus diz: olha, essas pessoas que cometerem tais pecados, elas devem morrer. Elas vão pagar, não tem sacrifício para esse tipo de pecado. Não tem sacrifício para esse tipo de pecado. Capítulo 20 do livro de Levítico, diz assim: disse o Senhor a Moisés: dirás aos filhos de Israel, todo israelita ou estrangeiro que habita em Israel, que der o seu filho a Moloque, terá de ser executado sumariamente. O povo da terra o apedrejará. Aí, voltarei o meu rosto contra este povo, tarará, parará, Deus vai explicando, né? Aí lá no versículo 6 diz assim: aquele que recorrer a um necromante
aos necromantes, aos adivinhos, para se prostituírem com eles, voltar-me-ei contra este homem e eliminarei do meio do povo. Então veja que é outro pecado que a pessoa paga com a própria vida, né? Aí, continuando aqui, né, versículo 10, o homem que cometer adultério com a mulher do seu próximo deverá morrer, tanto ele como a sua cúmplice, né? Aí vem o 11 explicando, o homem que se O 9 também, né? O 9 diz assim, quem amaldiçoar o pai ou a mãe deverá morrer. Então, esse tipo de pecado não tinha sacrifício para ele. Tá certo? Aqui não tinha sacrifício para esse tipo de pecado. Cometeu, ia para a morte, entendeu? Aí o 10, né, que nós já vimos, o 11 também vai tratar disso, né? O homem que se deitar com a mulher de seu pai. Aí o 12, o homem que se deitar com a nora. Aí o 13, o homem que se deitar com outro homem. Aí o 14, o homem que tomar uma mulher, tomar uma mulher e a mãe dela por esposa. E aí vai, né? Então, todos esses sacrifícios que estão, esses pecados descritos no capítulo 20, depois você dá uma lida nele, você vai ver que eram punidos com a própria vida, né? Eram punidos com a própria vida. Aqui na revista, o escritor, o pastor Arnaud, ele até chamou a atenção para o detalhe de Davi, né? Peraí, aqui diz que o adultério deveria ser punido com a morte. Né? O homem que tomasse a mulher do seu próximo, é o versículo 10, né? Deveria morrer. Então, por que Davi não morreu? Primeiro, porque Davi era o rei. Quem é que ia chegar lá e matar o rei? Quem é que ia entrar no palácio? Você pecou, vamos te matar. Né? E depois, na situação de Davi, e eu achei interessante aqui o comentário que... Exato. Exato. Quando Natan conta a história, Natan é esperto, ele deixa o próprio Davi julgar, né? O rei está lá, né, para julgar, então ele deixa o próprio rei dar a sentença. Ele fala, o homem veio, né, o rico tinha a ovelhinha, roubou a ovelhinha do pobre e matou. Aí Davi fala, esse homem tem que morrer, mas antes de morrer ele tem que pagar o que a lei exige. Então ele já deu a sentença. Aí ele diz, esse homem é você. A ficha caiu. Davi não precisava perguntar mais nada. Ele entendeu tudo. Entendeu? Só que Davi, nesse momento, ele se arrepende. Ele se arrepende de forma sincera. E ele se volta para Deus, buscando misericórdia, buscando perdão, buscando compaixão de Deus. Entendeu? E naquele momento, Deus se volta para Davi e vê a sinceridade do coração de Davi, o arrependimento sincero de Davi, e perdoa Davi. O pecado de Davi, ela é coberto. Então Deus já está mostrando ali o que aconteceria com o pecador que se aproximasse de Cristo. Deus já estava mostrando ali como seria a graça. É a graça já se manifestando também no Velho Testamento, porque a graça já está no Velho Testamento. Então Deus já estava ali mostrando como é que seria. Que todo aquele que se voltasse para o Senhor, todo aquele pecador que se voltasse para o Senhor de forma sincera, arrependido dos seus pecados, buscando a misericórdia e o perdão do Senhor, ele alcançaria. Tanto é que quando Davi se arrepende, ele confessa o seu pecado, né? Ele confessa, o que Natan diz para ele? Olha, o Senhor te perdoou e você não vai morrer. O Senhor te perdoou e você não vai morrer. Porém, tem uma conta para você pagar aí. E cara. E alta. Eu tive o privilégio... de falar sobre esses capítulos, alguns desses capítulos, né, do 11 ao 15 de segundo Reis. Gente, como dói. Exato. Exato. Por quê? Porque de Absalão não se espera arrependimento. Não se espera um coração quebrantado, voltado para Deus. Absalão pecava e não estava nem aí. Consumido pela sua ganância, pela sua fome de poder. Então ele pecou e morreu. Mas Deus...
Exatamente. No Levítico 5, que ainda vai estudar, os pecados voluntários perdoáveis. E tem esses aqui que não tem perdão, é a morte. Exatamente. Esses aqui não tem perdão, é a morte. Os de Levítico 5, que nós vamos estudar, são pecados, alguns são voluntários, são, mas eles são considerados como involuntários exatamente por causa da... Não é tão grave, e eles atingem, não diretamente a Deus, mas mais a pessoa, né? A gente vai ver que é o camarada que dá um depoimento falso no julgamento, né, em relação às propriedades, aos bens. Consciência, mas não estava no capítulo 20. Exato, exatamente. Mas aí quando chegar lá a gente vê. É interessante quando a gente vê essa parte aqui, a gente entender que lá no Novo Testamento, né, o próprio Senhor Jesus, ele disse assim, né, que aquele servo que conhecia a vontade do seu Senhor, esse será punido com vários açoites. Está Lucas capítulo 12, acho que é versículo 48. Né? Agora, aquele que não conhecia a vontade do seu Senhor, mas transgrediu mesmo assim, ele vai ser punido, só que com menos açoites. Então, essa ideia de que, né, eu não sabia, diante de Deus não vai colar, porque todo mundo vai ter conhecimento. Ninguém vai chegar diante de Deus totalmente inocente. O comentarista, né, o Vierbes, não é o nome, o primeiro nome dele? Esse nome aí, o Vierbes, ele é muito boa, o Gideãozinho gosta de fazer propaganda dele. Ele diz o seguinte, que quando a Bíblia fala aqui de desconhecer a lei, não é que a pessoa desconhecia a lei, é que ela desconhecia que naquele momento ela estava cometendo o pecado. E depois ela se lembrava, opa, quando eu fiz aquilo ali eu pequei. Mas eu não sabia que eu estava pecando. Agora eu sei que quando eu fiz eu pequei. Então ela trazia esse sacrifício pelo pecado. Ela fez de forma involuntária. Essa consciência parece que vem desde Jó. Ele pensava, se meus filhos pecaram, deixa eu já sacrificar. Exato, né? Davi, no Salmo 19, ele ora pedindo perdão a Deus, né, pelos pecados que ele poderia ter cometido e que ele não se lembrasse, né, involuntariamente, que ele tinha pecado. Davi pedia perdão dessa forma ao Senhor, está lá no Salmo 19. Né? Mas é interessante nós observarmos que esse princípio, ele chega no Novo Testamento, de alguma forma. Né? Quando você abre lá em 1 João, no capítulo 3, e aí a gente vai seguir já para o resto da lição, mas eu queria só ler com você 1 João, capítulo 3, só para ver como que esse princípio ele se aplica no Novo Testamento. 1 João, capítulo 3, a partir do versículo 3. Eu vou começar no 1. 1 João, capítulo 3, a partir do 1. Vede que imenso amor nos tem concedido o Pai, a ponto de sermos tratados como filhos de Deus. E, em realidade, somos filhos de Deus. Por esse motivo, o mundo não nos conhece, porquanto não conheceu a Ele mesmo. Versículo 2. Amados, agora somos filhos de Deus e ainda não se manifestou o que havemos de ser. Todavia sabemos que quando Ele se manifestar, seremos semelhante a Ele, pois o veremos como Ele é. Versículo 3. E todo aquele que tem nele essa plena confiança, purifica-se a si mesmo, assim como Ele é puro. Versículo 4. Toda pessoa que vive costumeiramente pecando, também vive em rebeldia contra a lei, pois o pecado é a transgressão da lei. Sabeis igualmente que ele se manifestou para tirar os nossos pecados, e nele não há pecado. Todo aquele que permanece nele não vive pecando. Toda pessoa que continua no pecado não viu, nem tampouco conheceu. E João vai continuar aí. E no versículo 9 ele vai dizer, todo aquele que é nascido de Deus não se dedica à prática do pecado, porquanto a semente de Deus permanece nele, e ele não pode continuar no pecado, pois é nascido de Deus. João não está falando aqui para descrente, não está falando para pessoas crentes. Está falando, olha, repare o indivíduo. Se o indivíduo ele vive na prática do pecado, ele não nasceu de novo.
O pecado, irmãos, ele deve ser o quê? Um acidente de percurso na vida do crente. Não é? Aqui mesmo na primeira epístola, João diz lá no capítulo 1 que todos nós pecamos. E se alguém disser que não tem pecado, está mentindo. Né? Ele fala, todos nós pecamos. E se alguém disser que não peca, está mentindo. Mas depois ele diz assim, eu escrevo essas coisas para que vocês não pequem. Ou seja, a regra é não pecar. É cada dia eu ir melhorando. Os pecados que eu cometi hoje, eu não repeti-los amanhã. Os pecados que eu cometer amanhã, eu não vou repeti-los. Eu vou confessá-los e eu vou deixá-los. Aquele que confessa e deixa, alcança a misericórdia. Mas se eu vivo repetindo os meus pecados, na prática do pecado, alguma coisa está errada. Eu não nasci de novo. Entendeu? De alguma forma, esse princípio, ele salta lá no Novo Testamento. Né? Eu deliberadamente vivo pecando contra o Senhor, eu deliberadamente vivo transgredindo a lei do Senhor, né? Porque quando nós fomos a Cristo, o que Cristo fez? Cristo retirou o domínio que o pecado tinha sobre a nossa vida. O pecado já não tem mais domínio sobre nós. Nós não somos mais escravos do pecado. Então, esse domínio que o pecado tinha, ele já não tem mais. Mas se eu vim para Cristo e eu continuo sobre o domínio do pecado, alguma coisa não aconteceu aí. Eu não vim para Cristo. Eu pensei que eu vim para Cristo. Eu estou me enganando. Então vamos continuar. Entendido essa parte de que os pecados que eram alcançados por esse sacrifício eram os pecados cometidos de forma involuntária, nós vamos então seguir e falar sobre os ofertantes, né? Veja que as pessoas que ofertaram, que traziam esse tipo de pecado, poderia ser o sacerdote, poderia ser o povo todo, a congregação inteira que cometeu o pecado involuntário, poderia ser um príncipe ou algum dos líderes do povo, né? E poderia também ser qualquer pessoa do povo, qualquer indivíduo do povo. Agora, o ritual e a oferta variava de acordo com a posição do pecador diante do Senhor. A forma como o sacrifício era oferecido e o tipo de sacrifício a ser oferecido variava de acordo com a pessoa que estava oferecendo. Por quê? Porque era de acordo com a posição que ela ocupava. O sumo sacerdote, ele é um representante do povo diante de Deus. Ele está numa posição de destaque diante de Deus e diante da comunidade de Israel. Ele está numa posição em que ele representa o povo diante de Deus, ele leva diante de Deus a necessidade do povo, ele traz, né, de Deus para o povo também. Então, o sacerdote, o sumo sacerdote, é uma figura de destaque no meio do povo. Ele foi colocado numa posição especial. Então, essa figura, ele não pode ser tratado da mesma forma que alguém comum do povo. A quem mais é dado, mais é requerido. A quem mais é dado, mais é cobrado. Isso não nasceu no Novo Testamento. Jesus fala isso, mas isso vem lá do Velho Testamento. Deus já estava ensinando aqui como as coisas seriam, né? Então, o sumo sacerdote, quando ele pecava, ele deveria trazer o quê? Uma oferta mais cara, um sacrifício mais caro. Ele trazia um novilho. Coloca aí a segunda figurinha para nós, por gentileza, Davi. Olha só, essa figura está aí na revista também, acho que a página é a 20 e alguma coisa. Está aí na sua revista. Eu só tirei ali para ficar mais fácil para você ver. Mas só olhar para ali fica mais fácil, não precisa procurar na revista, não. O sacerdote, se ele pecasse, ele ia trazer o gado graúdo, que era mais caro. Ele tinha que trazer um novilho. O novilho está ali entre o boi, o touro e a vaca, né? Tem o touro e a vaca lá na primeira fila, no meio ali é o filhotinho, é o novilho. Ele tinha que trazer um novilho. Agora, o povo também, quando pecasse, se toda a congregação pecasse, também o sacrifício teria que ser mais caro, porque foi toda a congregação que pecou, foi toda a congregação que transgrediu. Isso atingia diretamente o lugar santo ali, todo o lugar onde era oferecido o sacrifício. E para reparar isso,
também tinha que trazer o novilho, era o sacrifício mais caro. Agora, se foi um dos príncipes do povo de Israel, aí ele vinha para a segunda fila ali, ele poderia trazer um bode. Ele traria um bode. Né? Não era um animal tão caro quanto o novilho, mas ele traria um bode, pelo seu pecado. Agora, se fosse qualquer pessoa do povo, aí ele não precisava trazer um novilho. Aí ele não precisava trazer um bode. O príncipe, o representante ali, o líder, um dos líderes em Israel, ele era alguém que representava o povo. E ele tinha uma posição de destaque. Então, para ele, era um sacrifício mais caro. Não tão caro quanto o do sumo sacerdote, porque ele não está na mesma posição de igualdade. Entendeu? Aí ele trazia o bode. Agora, qualquer do povo poderia trazer uma cabra, ou então uma ovelhinha, para oferecer em sacrifício. Tá certo? Pode tirar, meu filho. Obrigado. Você entendeu? Então, essa escala, essa categoria, era exatamente porque, dependendo da posição que se ocupa diante de Deus, a sua responsabilidade, ela é maior. Aqui não se trata de pecadinho nem de pecadão. Aqui se trata da figura do pecador. Entendeu? Uma pessoa do povo cometeu o pecado, vai ter a sua consequência. Mas alguém que é representante do povo, alguém que exerce uma função separada, especialmente ungido, consagrado por Deus para aquela função, aí é mais caro. Para ele é mais caro. E Jesus, lá em Lucas capítulo 12, né, o versículo 48, ele diz isso. Ele diz, a quem mais é dado, mais será cobrado. Mais será cobrado. Até o ritual da oferta era diferente. No caso do sumo sacerdote e do povo, o que eles faziam? O sumo sacerdote trazia o novilho, né, na porta da congregação, levava para o lugar onde se imolava, ali ele colocava as mãos, né, essa imposição de mãos, ela acontecia com todo sacrifício pelo pecado. Todo sacrifício de animal tinha imposição de mãos. E nós já vimos aqui o que isso significa, né? É a identificação do ofertante com a oferta. Ele tem que entender que aquele animal vai morrer no lugar dele. Ele tem que entender que ele que pecou e aquele animal que é inocente vai pagar pelo pecado dele. Foi o que Cristo fez por nós na cruz. Então ele tinha que ter essa ideia, ele tinha que sair dali com essa convicção. Entendeu? E ele mesmo é quem matava o animal. Ele mesmo pegava a faca e ele mesmo imolava o animal. Eu já falei para vocês, né? Ia ser bem difícil oferecer um sacrifício dele. E tinha que oferecer, né? Fechava o olho e cortava. Tinha que ser assim, né? Meu Deus, não consigo matar nada. Então, veja bem, nem uma formiga. Então, o sacerdote, levava o novilho, colocava as mãos, oferecia. Depois ele levava esse sangue para dentro do lugar santo. Coloca aí essa figura. Eu só coloquei aqui para você ter uma ideia do que eu estou falando, né, que quando a gente visualiza, fica bem melhor. Se puder ampliar um pouquinho essa parte aí do tabernáculo, vê se... Isso, ótimo. Então, com o sangue do novilho, ele ia entrar, só diminuir um pouquinho, isso. Ele ia entrar aí, ele entrava no lugar santo. Você vê que ali tem duas partes, né? Tem a primeira parte, que é o lugar santo, aí tem uma cortina, e depois tem um lugar santíssimo, que é lá onde fica a Arca da Aliança. Lá ele não entrava, porque lá só entrava, o sumo sacerdote só podia entrar uma vez no ano, no dia do Yom Kippur, no dia da purificação. Depois a gente vai ver também sobre o dia do Yom Kippur, mas não hoje. Então ele entrava nesse lugar santo. Você vê que ali, atrás do sacerdote que está ali em pé, tem um altarzinho ali atrás. Aquele altar é o altar do incenso. Ali é onde se queima o incenso. Todos os dias, de manhã e à tarde, o sacerdote entra ali e ele acende o incenso. O incenso simboliza o quê? A oração. Essa comunhão com Deus através da oração. Tanto é que, quando dava esse horário do sacerdote acender o incenso ali, tanto de manhã como à noite, a congregação toda se reunia em torno do tabernáculo, para quê? Para orar, para orar. Foi num desses momentos que Zacarias entrou para oferecer. Lembra da história de Zacarias?
Maridiana, foi num desses. Ele entrou lá, era o turno dele, para acender lá, né, e deu de cara com o anjo lá, e Zacarias não sai, o incenso sobe, mas Zacarias não sai, de repente Zacarias sai mudo. Né? Foi nesse momento aí. Então, esse altar era um altar somente para incenso. Ele ficava dentro do lugar santo. Então, o sacerdote, ele pegava o sangue do sacrifício dele, ou do sacrifício pelo pecado do povo, que é o mesmo, né, que é o novilho, ele levava aí para dentro. Lá dentro, ele aspergia 7 vezes na cortina, essa cortina, esse véu que tem aí. Está vendo? Ele aspergia 7 vezes, entendeu? Ali. Ele estava, nesse momento, fazendo o quê? A purificação do santuário. Porque quando o sacerdote pecava, ou quando o povo pecava, esse pecado era tão grave diante de Deus, né, que contaminava até o lugar santo. Até o lugar santo e os utensílios precisavam dessa reparação. Então, ele aspergia 7 vezes ali. E depois ele pegava e vinha na ponta desse altar. As pontas desse altar têm uma forma de chifre, né? De cada ponta, assim, né? Ali não deu para ver no desenho. Aí ele vinha e passava o sangue em cada uma dessas pontas, trazendo a purificação. E depois ele saía com o resto do sangue, e lá fora, não sei se aí tem o altar de... Só diminuir a figura, por gentileza. Lá fora, né, você vai ver que tem o outro altar, que é o altar do holocausto. Esse aí é o altar onde os animais são queimados. Ele vinha com o resto do sangue e derramava todo na base desse altar. Tá certo? Ele oferecia dessa forma. Esse aí é o sacrifício pelo pecado do sumo sacerdote e pelo pecado do povo. Seguia essa sequência. O resto do animal, ou seja, ele pegava os rins, pegava toda a gordura, e nós já vimos, né, que a gordura era o quê? Era o que o animal tinha de mais precioso, o melhor do animal. Isso era oferecido em sacrifício. O rim representava o quê? Na concepção do judeu, o rim, ele era o centro da vida. O que a gente tem hoje com o coração, eles tinham com o rim, né? Então ele fala, eu te amo com os meus rins. Né? Era desse jeito, a declaração de amor era assim, meus rins estão derramando de amor por você, meu Deus, meus rins estão doendo por você, é cálculo, filho, procure um médico. Né? Então era assim, então, quando eles falavam de amor, eles não falavam do coração, eles falavam dos rins. Né? Então, ele amava, né, com os rins, né, aquele negócio com as entranhas, aquela coisa. Né? Então, por isso que os rins eram oferecidos, né? E também era oferecido toda a gordura, que a gordura era o que tinha de melhor, era o mais precioso, tinha que subir aquele cheiro suave, né? Sim, Deus gostava de uma gordurinha, né? Então esse negócio da gordurinha na picanha lá no churrasco é bom. Mas Deus falava, não coma não, ofereça lá no altar, né? Depois você vai sofrer com colesterol aí. Então, a gordura era oferecida, os rins eram oferecidos, e também uma parte do fígado, né? Que era o fígado, os pagãos, eles utilizavam os fígados do animal para fazer adivinhação. Então, Deus estava ali com essa ideia de queima o fígado também, põe aí para queimar, ofereça também, porque você tem que entender que quem prevê o futuro aqui sou eu. Quem pode ver o futuro aqui, quem pode saber o futuro sou eu, porque eu sou de fato Deus onisciente. Então ele tinha que colocar ali e deixar queimar. Agora o resto do animal, a pele, a cabeça, as pernas, no caso do pecado do sacerdote e no caso do pecado do povo, ele tinha que ser levado para fora do acampamento e ser queimado inteiramente lá fora. Por que não queimava no altar ali dentro do tabernáculo? Assim como era queimado o sacrifício do holocausto. Primeiro porque já fazia uma distinção entre o sacrifício pelo pecado e o sacrifício do holocausto. Porque se você vê um animal sendo queimado inteiramente lá dentro do altar, você vai falar, é um holocausto. Aí, não, isso aqui é pelo pecado. Então, já fazia essa distinção. Se está sendo queimado fora, é sacrifício pelo pecado. O holocausto não, ele era queimado lá dentro. Né? Segundo, quando se queimava lá fora, ele estava mostrando que o pecado do povo e o pecado do sacerdote, ele era algo tão grave diante de Deus, né, que contaminou o lugar e o sacrifício era santo. Então, nem o sacrifício poderia ser queimado ali dentro.
agora tinha que levar lá fora e ele ser queimado lá fora. E também apontava para Jesus. Quando você lê Hebreus, acho que é o capítulo, eu anotei em algum lugar, capítulo 10, versículo 13, 10 a 13, acho que é isso, ou 13 em diante, né? Lá diz que Jesus, da mesma forma, ele foi o quê? Ele foi morto fora da cidade. Porque Jesus também era um sacrifício pelo pecado. Jesus também era um sacrifício pelo pecado. Então aquilo apontava para Jesus. De todas as formas, os sacrifícios apontavam para Cristo, porque quando Cristo viesse e se oferecesse em sacrifício, o judeu ele deveria olhar para Cristo e identificar o que Cristo estava fazendo por ele. Hebreus 13, eu acho que é o 13, pastora Vera. 13, de 11 a 15. Lá ele vai dizer isso, né, que Cristo morreu fora da cidade. Da mesma forma, porque Cristo foi o sacrifício pelo nosso pecado. Entendeu? Agora, esse era o sacrifício no caso do sacerdote e do pecado do povo. Agora, se foi um dos príncipes que pecou. Agora, um detalhe importante no sacrifício pelo pecado do povo, que quando se trazia o novilho, né, quem colocava a mão? Que o sacerdote, ele pecou, ele coloca a mão sobre o novilho. Agora, se toda a congregação pecou involuntariamente, aí você fala, pastor, como é que toda a congregação pecava involuntariamente? Eu estava lendo lá na NAA, né, e o comentarista ali, ele dá como exemplo de um pecado de toda a congregação, o de Josué capítulo 19. Josué capítulo 19, o que é que acontece? Os gibeonitas, né, enganam Josué, né, chega lá com os pão mofado, né, com odres velho, com roupa rasgada, porque ele já viu que Israel vem igual um rolo compressor, vai destruir tudo, porque Deus mandou que todo mundo fosse destruído. Já destruiu Jericó, já destruiu Ai, e eles eram o próximo, então eles já vêm logo fazer um acordo, só que eles não podiam se identificar como pessoa da terra, então eles vêm vestidos de forma, como viajantes, que vêm de uma longa viagem, traz o pão mofado, traz um odre velho, e eles dizem, esse pão, quando nós saímos de casa, estava quente, esse odre estava novo, olha só, nós andamos muito para chegar aqui, a gente está vendo o que Deus está fazendo, vamos fazer um acordo, né, e eles fizeram um acordo ali, né, só que eles foram enganados. Aí, fizeram acordo, tudo bem, nós vamos proteger vocês e tudo mais. Aí, quando Israel vai partir para a sua próxima investida, dá de cara com eles. E agora, mata ou não mata? Aí os anciãos de Israel, não mata não, porque nós fizemos um acordo, nós juramos que protegeríamos, nós juramos que não mataríamos. O povo ficou revoltado, murmurou contra os anciãos, então toda a congregação foi levada a pecar, por causa desse erro deles. Entendeu? Então, todo mundo pecou. E aí, teria que oferecer um sacrifício desse. A congregação inteira não ia lá colocar a mão no bezerro. Então, todos os anciãos tinham que fazer isso. Eles vinham, eles eram representantes do povo. Eles representavam o povo. Então, eles vinham e colocavam as mãos sobre a cabeça do novilho, confessando os seus pecados, para que aquele novilho fosse imolado e oferecido pela comunidade de Israel. O restante era igual o sacrifício do sacerdote. Agora, se fosse um dos príncipes, um dos líderes em Israel, né? Cada família, cada casa, cada clã tinha o seu príncipe, né? Lembra quando Josué vai mandar todo mundo lá para espiar a terra, né? Ele escolhe os 12 príncipes, né? De cada clã, de cada tribo, ele escolhe um príncipe para ir. Se fosse um príncipe que pecou, né? Aí ele traria o quê? Um bode. O ritual era o mesmo, colocava a mão sobre a cabeça do bode, imolava o bode, só que o sangue do bode não entrava no lugar santo, diferente do sacrifício do sacerdote, né? E do sacrifício pelo pecado do povo. O sangue do bode, ele era trazido ao altar ali do holocausto, do lado de fora mesmo, e era derramado ali, totalmente derramado ali, certo? E a gordura, os rins e o lóbulo do fígado eram queimados da mesma forma que era queimado
no sacrifício pelo pecado do sacerdote. Agora, o resto do animal, eles não levavam para fora para ser queimado totalmente. Esse animal, ele era oferecido ao sacerdote. E o sacerdote podia se alimentar da carne desse animal. Só que ele tinha que comer no lugar santo, porque esse sacrifício era santo. Então ele só podia comer ali dentro do tabernáculo. Da área do tabernáculo, do pátio ali, de toda aquela área, no lugar santo. Então esse era oferecido ao sacerdote. Tá certo? O mesmo acontecia quando qualquer indivíduo da comunidade pecasse. Ele traria a sua cabra, ou traria a sua ovelhinha, ofereceria em sacrifício, né? A gordura era queimada, o animal era oferecido ao sacerdote. O sangue também não entrava no lugar santo. Só entrava no lugar santo com o sangue se fosse o sacerdote que tivesse pecado, o sumo sacerdote, ou se fosse toda a comunidade. Tá certo? Se não fosse eles, o sangue não precisava entrar no lugar santo e era derramado ali, a gordura, o rim e o fígado eram queimados e o animal era oferecido ao sacerdote para ele comer ali no lugar santo. E era tão santo que a vasilha que preparava o alimento, se ela fosse de barro, ela tinha que ser quebrada. Está lá no capítulo 6, acho que é a partir do versículo 24 que fala sobre isso. Se a vasilha fosse de bronze, ela tinha que ser depois lavada, areada, limpa, porque o sacrifício era santo. Tudo que o sangue tocasse deveria ser lavado. Por isso que quando o sacerdote pecava, o povo pecava, por ser mais sério a posição deles diante de Deus, esse sacrifício era levado para fora, para ser queimado no lugar num lugar limpo, num lugar purificado lá fora, que era onde eles depositavam as cinzas do altar. Fazia-se uma fogueira lá fora e queimava ali. O sacrifício era santo, assim como fora o sacrifício de Cristo por nossos pecados. Cristo também morreu fora da cidade. Então, veja que variava de acordo com a figura do pecador. Já estamos chegando no final, né, da figura do ofertante. Se o ofertante tinha uma posição de maior responsabilidade, o sacrifício era mais caro, o ritual de oferta era mais sério. O povo, quando via essa seriedade, né, como Deus tratava aquela pessoa, aquela figura, eles entendiam que aquela pessoa era mais responsável diante de Deus, né? No caso do sacerdote, olha lá, o sangue tem que ser levado lá dentro, tem que ser purificado, porque o sacerdote entra lá dentro, o sacerdote oferece, ele acende o incenso todos os dias. Então todo esse ambiente foi atingido de alguma forma e contaminado pelo pecado do sacerdote, né? No caso do povo, da mesma forma, então tinha que ser purificado. O ambiente tinha que ser purificado, por isso ele levava lá, ele aspergia o sangue e fazia ali a purificação. Tá certo? Como esse sacrifício, então, ele chega a Cristo Jesus, assim, que simbologia nós podemos tirar desse sacrifício para apontar para Cristo Jesus? Lá na página 66, no item 7, o escritor da revista, ele traz aqui uma analogia muito interessante, né? Ele fala que o fato de aspergir 7 vezes o sangue diante da cortina do altar, né? O 7 era o quê? Era um número que representa na Bíblia o quê? Perfeição, né? Então aquele lugar ele precisava ser purificado. Então 7 vezes ali era aspergido, né? O santuário ele tinha que ser purificado. Ele precisava passar por esse processo. Observe que no Novo Testamento esse véu, ele é o quê? Ele é rasgado de alto a baixo. Quando Cristo inspira na cruz do Calvário. Quando Cristo expira. Quando Cristo expira, dá o brado, está consumado, o véu se rasga de alto a baixo, né? E esse véu, de acordo com o escritor de Hebreus, ele passa a simbolizar o quê? O próprio corpo de Cristo, a própria carne de Cristo, que foi rasgada por nós lá na cruz. Que foi rasgada por nós na cruz. Então, tem essa simbologia, né?
as partes que eram queimadas do lado de fora, ela representa exatamente aquilo que nós já falamos, o próprio Cristo, que foi morto, e o quê? Foi morto fora da cidade. E aí tem o texto de Hebreus, e está bem aqui, ó, Hebreus capítulo 13, do 11 ao 15, foi o texto que nós falamos para os irmãos, que o escritor ele explica exatamente isso, que assim como o sacrifício pelo pecado ele era oferecido fora, também Cristo morreu fora da cidade, porque Cristo era um sacrifício pelos nossos pecados, né? É interessante nós pensarmos que esses sacrifícios teriam que ser oferecidos todas as vezes que as pessoas pecassem, todas as vezes que elas cometiam transgressão, elas deveriam ir lá e oferecer esse tipo de sacrifício, mesmo que pecassem involuntariamente, mesmo que sem querer, mesmo que sem intenção, né? Mas aqui na conclusão, tem um texto de Hebreus capítulo 9, acho que foi esse texto que a pastora Vera falou, né? Que é bem interessante, ele diz assim: ora, se o sangue de bodes e de touros e as cinzas de um novilho espalhadas sobre os que estão cerimonialmente impuros os santificam de forma que se tornam extremamente puros, quanto mais então o sangue de Cristo, que pelo Espírito eterno se ofereceu de uma forma imaculada a Deus, purificará a nossa consciência de atos que levam à morte, de modo que sirvamos ao Deus vivo. Por essa razão, Cristo é o mediador de uma nova aliança, para que os que são chamados recebam a promessa da herança eterna, visto que ele morreu como resgate pelas transgressões cometidas sob a primeira aliança. Então, o sacrifício de Cristo, ele nos atinge a mim, atinge a você e atinge também todos aqueles que morreram debaixo da aliança. Porque quando eles ofereciam o sacrifício, eles já estavam mostrando que eles confiavam em Deus, que eles tinham esperança na misericórdia de Deus. E eles sabiam que um dia Deus traria a salvação por meio de seu Filho Jesus, por meio do Messias. Então aquilo já apontava para Cristo. Então eles tinham essa compreensão. Quando Cristo veio, João olha para Jesus e diz: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Todos que ouviram João entenderam perfeitamente o que ele queria dizer. Eles se lembraram dos sacrifícios, eles se lembraram do que o Cordeiro simbolizava, do que aquele sacrifício representava para cada um deles. Amém? Deus abençoe os irmãos, muito obrigado pela essa oportunidade, pastor Gideon Júnior, né? Que nós possamos guardar a palavra de Deus em nosso coração, né? Entender tudo isso, com tudo isso, a forma séria como Deus lida com o pecado. Deus não mudou, irmãos. Deus continua sendo santo. O pecado continua sendo algo abominável diante do Senhor, da mesma forma que era antes. Tá certo? Hoje nós vivemos a graça, a misericórdia do Senhor. E através de Cristo, nós podemos nos achegar com confiança ao trono da graça do Senhor, né? E se nós nos arrependemos com sinceridade, nós nos voltamos para Ele com sinceridade, há perdão, a redenção, a salvação. Amém? Glória a Deus, obrigado. É interessante, né, irmãos? Às vezes, Satanás, querendo brincar com a gente, ele coloca algumas dúvidas, e uma delas é bem chatinha, né? Será que Cristo me perdoou de todos os pecados mesmo? Até aqueles que eu, assim, transgredi e foi meio inconsciente, foi não tão voluntário. Por isso que existia o sacrifício pelos pecados, até inconscientes e involuntários. E o Senhor Jesus, sim, nos perdoa de todos os pecados. Mas veja, né, que coisa fantástica. Até os pecados inconscientes e involuntários, a vítima sofria muito, para que a gente não se esqueça de tudo que ele fez, né? De tudo que ele fez. Louvado seja o nome do Senhor.
No domingo, nós vamos então para o próximo sacrifício. É o quinto daquela lista interessante. E, irmãos, não tem para onde. Por isso o Senhor Jesus disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade e eu sou a vida. E ninguém vem ao Pai senão por mim. Amém? Nós louvamos a Deus.